Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Educa Acontece, o telejornal aqui da Educa TV. Começamos esta edição com imagens aéreas da Praça Antônio Pompeu, no centro de Campinas, onde fica o Marco Zero da cidade e o monumento túmulo do maestro Carlos Gomes. Você já passou por lá? E vamos ver agora outros destaques do programa. Escolas realizam ações do Maio Laranja para conscientizar alunos sobre o combate à exploração e abuso sexual infantil. No quadro Profissões, vamos falar do padeiro, lá no CEPROCAMP, é o terceiro curso de qualificação profissional mais procurado. Alunos da EMF Benevenuto Torres participam de palestras sobre o bullying. E a gente abre o Educa Acontece de hoje com uma reportagem sobre as ações do Maio Laranja, uma campanha de conscientização para combater a exploração e o abuso sexual infantil. As escolas da Rede Municipal de Ensino realizam neste mês diversas atividades de orientação com os estudantes. A nossa equipe esteve na EMF Padre Domingos Zatti, que fica na região norte de Campinas, para acompanhar o trabalho por lá. Vamos ver. A campanha Maio Laranja é uma mobilização que envolve o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e marca um período de ações de conscientização e enfrentamento. E desde então, na data, né, do 18 de maio, a gente tem usado como um marco mesmo para fazer esse enfrentamento, né, chamar para a sociedade a refletir sobre a importância da gente combater a violência sexual, né, a exploração sexual contra a criança e adolescente. Neste período, em especial, estão previstos 5 projetos, um para cada região de Campinas. As ações envolvem creches, escolas, serviços de convivência e espaços públicos. O especialista Ricardo Moraes reforça a importância do educar para proteger. Então as pessoas têm assim no imaginário aquela coisa muito pro pedófilo ou para a pessoa que aborda um desconhecido na rua e que vai lá e comete o ato sexual. E não, né? A gente sabe que tem questões, principalmente hoje com a internet, de fotografia. Boa parte dessas violências elas são praticadas dentro de casa por entes próximos da família, né? Na escola Padre Domingos Zatti, a temática já vem sendo trabalhada. Junto das crianças, a professora Lorena desenvolveu um painel com dicas para identificar possíveis abusos. Elas também aprendem a se proteger com as várias atividades desenvolvidas pela unidade. As crianças já sabem direitinho a letra da música que ensina onde elas podem ou não serem tocadas. De forma didática e lúdica, vão absorvendo informações importantes. Conversamos sobre o livro também, o livro Não Me Toque Seu Boboca, que eu gosto muito. E conversamos sobre Não Toque Aqui, que é uma música, um poema. E falamos sobre que lugares que podem ser tocados no nosso corpo e lugares que não podem ser tocados. Nós vamos trabalhar também um teatro de fantoches e um jogral. Converso muito, meu padrasto me ensina muito dessas coisas e eu aprendo muito porque ele sempre me ensina alguma coisa nova, né? De algum caso que aconteceu, eles sempre vão lá me alertar, ó, toma cuidado, essas coisas. Eu sei o que pode e não pode. O que não pode são as partes íntimas. O que pode já é alguma coisa bem... Pode tocar na mão, pode tocar, às vezes no cabelo, se quisesse, com autorização. Essas ali, de uma forma lúdica, elas vão se posicionando, trazendo algumas pistas, depois elas desenham, depois elas conversam, dialogam. E aí o tema ele fica aberto para nós dar orientação, professor de sala de aula, equipe gestora, e fazendo alguma identificação, pedindo algum suporte, encaminhando e agindo, né? Nosso papel na escola, além de fazer educação, é cuidar, olhar para o bem-estar das nossas crianças.
Então não tem que ser um assunto que é tabu. As crianças têm que saber, né? Quais são os locais de risco, quais são as situações de risco. Isso tem que ser levado, sim, tem que ser trabalhado por educadores, tanto nas escolas, né, na rede de educação, mas também na assistência social, serviços de convivência. A gente entende que isso é muito importante e a gente mobiliza para que mais unidades, mais parceiros da rede, mais equipamentos da rede, eles possam estar fazendo esse trabalho. O Disque 100 é um serviço disponibilizado para denúncias de violação de direitos humanos. É um serviço gratuito e que funciona 24 horas por dia. E por falar em criança, você já parou para pensar na importância do brincar? Com as brincadeiras, além da diversão e do aprendizado, é possível entender aspectos importantes sobre os pequenos, como características da personalidade e até se a criança está enfrentando algum problema. Por isso, o brincar é muito importante e até sábado, dia 27, acontece em Campinas a Semana do Brincar. Para falar sobre esse assunto com a gente, eu chamo a repórter Viviane Novaes, que está lá na Secretaria de Educação. E eu já quero saber da Vivi qual é o tema da Semana do Brincar deste ano. Obrigada, Vivi. Oi, Lilian. Oi para todo mundo que está aí acompanhando o Educa Acontece. Pois é, vai acontecer aí mais uma Semana do Brincar aqui em Campinas. E o tema, olha só, a natureza do brincar. Esse é o tema de 2023. E para a gente entender tudo isso, o que é a semana, como que vai ser, quem pode participar, todas as ações envolvidas, olha só, eu estou aqui com o Luciano e também com a Damares, eles que vão conversar com a gente e explicar tudo. Primeiro, vou começar conversando com o Luciano. Ele é o Luciano Reis, diretor do Departamento Pedagógico aqui da Secretaria Municipal de Educação e vai contar tudo pra gente, né? Mas antes de mais nada, Luciano, muito obrigada, viu, por parar. Sei que essa semana tá bem corrida, mas aí fez questão de explicar aqui pra gente como que vai acontecer, então muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para todas e todos, né, como é que nós estamos preparando com muito carinho essa semana. Essa semana, na verdade, ela é comemorativa do Dia do Brincar, que é do domingo, dia 28. Então, em cada região de Campinas, os representantes regionais estão organizando nos CELS, porque é uma ação em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e também com o PIC. Né? Então, em cada NAED vai haver as atividades de segunda a sexta, conforme o cronograma já apresentado para as escolas. Os representantes regionais estão encaminhando, né? Estão organizando as crianças, são 260 crianças de manhã e 260 crianças à tarde, para participar de atividades de contação de histórias, do Circo Além da Lona também. Aí, para finalizar, para fazer o fechamento, na Estação Cultura, nós estaremos fazendo a apresentação do Circo Além da Lona, da Carla Fioroni, com uma peça muito legal sobre contação de história e incentivo à leitura. O Coral Indígena Guarani vem também nos agraciar. E temos as atividades com a INDEC também, possivelmente. Teremos lá o Teatro de Fantoches. É muito legal, as nossas crianças gostam muito, porque é uma parceria de longa data com a INDEC. Será muito legal, então eu convido a toda Campinas para poder participar conosco. Vai ser muito legal. Luciano, então só para a gente entender, né? De segunda a sexta, as ações acontecem nas escolas, nos CELS, né? E aí é tudo voltado só para as nossas crianças, para os estudantes. Isso, exatamente. O Brincar Livre, ele é currículo, né, de Campinas, ele é bem material de Campinas, e todos os dias nossas crianças nas unidades escolares já fazem, né, já participam, já brincam. Né? Esse é o trabalho das nossas crianças, né? O direito delas é brincar. Então já acontece todos os dias nas nossas escolas. Mas nessa semana em específico, nós vamos fazer as atividades nos CELS para as nossas crianças da rede municipal. Então as crianças que estão nas nossas escolas vão fazer essas atividades. Já no sábado é para toda Campinas, todo papai, toda mamãe, toda a família que queira levar suas crianças para aproveitar das atividades, estão todos convidados, serão muito bem-vindos. Reforçando, né? Então, no último dia, no encerramento, todo mundo participar. E é importante, né? Envolver toda a sociedade, né? Nessa semana, para entender o que é o brincar. Sim, essa atividade que nós fazemos todos os anos, ela visa, na verdade, garantir às crianças o direito de brincar, mas também deixar claro para todos os adultos que brincar é importantíssimo nessa fase da vida. É a partir do brincar que nós conseguimos orientar. Termos adultos que conseguem resolver seus problemas, que conseguem ser criativos e termos uma sociedade melhor. Então, o brincar para Campinas e para as crianças é muito importante.
Bom, o Luciano disse aí, né, já um pouquinho da importância do brincar. Eu vou até pedir uma licencinha para poder chamar a Damares e conversar com a gente, porque a Damares é professora de educação infantil e vai explicar para a gente, afinal, né, a gente fala brincar, mas não é só deixar a criança solta brincando sozinha, não é isso que acontece. Ah, não, o brincar livre, ele é importante, né? A criança precisa ter essa liberdade de explorar o espaço, explorar a escola, criar novas relações. E o papel do professor é olhar atentamente esse brincar, né? É estar ali presente com as crianças e a gente fala também do educador brincante. É importante que o educador também brinque, participe, porque quando você está brincando, você está construindo conhecimento. Você está construindo cultura, você está construindo relações, você está desenvolvendo a sua pessoa, né? A pessoa humana. Então, brincar é importante para todos, principalmente para as crianças, né? A gente fala que brincar é a ação prioritária das nossas crianças. E durante essas brincadeiras aí, é brincar livre que fala, se descobre muita coisa da criança, o tipo de personalidade, se ela está tendo alguma dificuldade, se ela tem alguma vontade. Muito se descobre nesse momento. Se descobre muito, porque o brincar ele tem uma coisa importante, que é você fazer a relação entre o real e o imaginário. Então, quando a criança está brincando, ela representa aquilo que ela vive, aquilo que ela vê, aquilo que ela gostaria de viver. Então, para nós, educadores e pais também em casa, observar atentamente a brincadeira das crianças. É um reflexo do que elas estão pensando, do que elas estão construindo, como elas estão se desenvolvendo cognitivamente. Então, assim, o brincar é essencial. Às vezes as pessoas, mas está só brincando. Não é um só brincando, está construindo ali uma pessoa, né? E o brincar é fundamental para isso. É isso que as pessoas precisam começar a entender, a importância do brincar, tanto que é uma lei municipal, né, o dia. Uma lei municipal é destaque, né, no currículo de Campinas, nas nossas legislações educacionais. O brincar ali é um destaque, porque nós sabemos da importância dele. A gente tem nas nossas unidades parques, onde as crianças brincam, temos salas de brinquedoteca, temos material, nossa rede ela é bem provida desses materiais para brincar, mas é importante focar também as crianças brincarem com a natureza, né? A natureza é uma grande escola. Então, os nossos parques tem árvore, tem mato, tem brincar de casinha, fazer comidinha, brincar com flores, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e com essa relação com o meio ambiente, né? A gente quer um adulto que pense no meio ambiente, ele precisa se relacionar com ele desde cedo. E brincando, as crianças fazem isso. Elas percebem a importância da natureza, a importância do meio ambiente através das brincadeiras também. Então, brincar, ele perpassa por tudo. Damares, eu vou aproveitar sua presença aqui, já que a gente está falando do brincar, na escola essas ações são desenvolvidas. Em casa, a gente sabe que vida de pai e mãe é muito corrida, mas é importante também a pessoa que cuida da criança, né? Também sentar e brincar também, já vamos aproveitar para incentivar o cuidador desse pequenininho aí a sentar e cuidar também, é importante? É importantíssimo, porque as crianças, quando ela tem ali o pai, a mãe, o adulto, o cuidador junto com ela se sente valorizada também. Então, você valoriza a ação da criança quando você senta para brincar com ela. É importante também os pais. A gente faz isso na escola, mas em casa, a gente sabe que tem muita gente que mora em condomínio, às vezes o espaço é mais limitado. Vai numa praça, né? Desce, nossa cidade tem parques, tem praças gostosas. Passa um tempo com a criança na natureza, num espaço livre, brincando com ela. Isso faz uma diferença tremenda. Então, assim, a gente sabe da correria do dia a dia, né, dos horários e das coisas, mas tirar ali um tempinho para brincar com a criança, cria vínculo com o pai, com a mãe, com quem cuida, né? Então, é importantíssimo. Essa semana, então, tá incrível, né? Tá incrível, tá incrível. Convidamos a todos a participar e valorizar nossas crianças através do brincar. Luciano, também vou pedir para fazer mais uma vez o convite aí para todo mundo participar dessa semana e do encerramento, né, que é aberto a todos. Então, pessoal, estão todos convidados das 13 até as 17 horas na Estação Cultura, no sábado, dia 27. Será muito legal. Levem suas crianças, levem nossas crianças para que elas possam aproveitar das apresentações e da comemoração do Dia do Brincar no dia 28, que é o domingo, mas nós vamos comemorar no sábado. Sejam bem-vindos. Aí o convite, agradecer vocês por participarem mais uma vez aqui. E você de casa, Lilian, eu sei que você também tem filhos. Fica aí o convite para participar aí do encerramento, né? E também ao longo das nossas edições a gente vai mostrando como que vai ser essa semana, como que está acontecendo. É com você. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E a Vivi está lá na Secretaria de Educação, mas ela conversou também com o Silvio Galo, que é professor de Filosofia da Educação da Unicamp, para a gente entender um pouco mais sobre o que é o livre brincar e a importância disso. Vamos ver esse bate-papo. E muito se fala no brincar, né? Mas as pessoas
entendem a importância do brincar? Qual que é o conceito, Silvio? O que é realmente esse brincar das crianças? Olha, eu acho que o brincar é daquelas coisas complicadas que todo mundo sabe o que é, porque todo mundo brinca, mas quando a gente tem que explicar o que é, a gente não sabe explicar, né? E isso acontece com muitas coisas na nossa vida, né? A gente sabe, mas quando aí a gente vai explicar, dizer o conceito daquela coisa, isso se complica, né? A gente não sabe muito bem dizer. Mas acho que a gente pode dizer que o brincar é uma atividade intrínseca ao ser humano, é uma atividade intrínseca a todo animal, todos os animais brincam, né? Cada um à sua maneira, cada um ao seu modo, e nós, seres humanos, também brincamos em todas as etapas da vida, né? Alguns brincam mais, outros brincam menos, mas, sobretudo na infância, a gente tem um envolvimento muito grande com a brincadeira. Isso que a gente chama de brincar, de brincadeira, está muito relacionado com o que a gente vai chamar de jogo na idade adulta, né? Então, quando as pessoas adultas jogam futebol, por exemplo, isso não deixa de ser uma brincadeira, né? Quando jogam cartas, né? Quando jogam algum jogo de tabuleiro, ou quando jogam no videogame, tudo isso tem a ver com o brincar, que é uma atividade importante para a gente, porque ela é muito prazerosa, né? Então, a gente sabe que na atividade do brincar há todo um processo bioquímico do corpo de liberação de endorfinas que vão provocar justamente a satisfação, o prazer e etc., né? E o brincar, ele vai muito além disso, né? Quando a gente se fala, tá falando de criança, o que se descobre? Se fala muito do livre brincar. O que é esse livre brincar? O que se aprende, o que se descobre dessa criança nesse momento? Exato, né? Acho que essa é a questão, né? Porque a brincadeira, o brincar, tem essa dimensão lúdica, essa dimensão prazerosa para nós, mas, sobretudo na infância, eu diria que a vida toda, mas na infância, de modo especial, o brincar está também muito relacionado com o aprender, né? Através do brincar, nós aprendemos, né? E as crianças, sobretudo, aprendem através do brincar, porque, através da brincadeira, elas estão descobrindo o mundo, né? Elas estão entrando em interação com o mundo, entrando em interação com as coisas, entrando em interação com outras pessoas, né? E produzindo toda uma atividade fantasiosa que tem a ver diretamente com a criatividade, né? Então, quanto mais uma criança brinca, quanto mais ela fantasia, mais se desenvolve a sua criatividade, né? Isso ela vai aprendendo a lidar com as questões do mundo todo, né? Que ela vai enfrentar na vida adulta. Com todo tipo de questões, né? Porque a gente pode pensar que o brincar tem a ver com o aprendizado de forma mais específica, digamos assim, aprender um conteúdo, aprender um conteúdo de uma disciplina, de uma matéria qualquer, mas o brincar tem a ver também com aprender a viver, né? Aprender a se relacionar com outras pessoas, né? A gente aprende a se relacionar com o outro, quando criança, especialmente brincando com o outro, né? A gente aprende sobre as coisas do mundo nos relacionando com as coisas do mundo, né? Então, por exemplo, as crianças, hoje isso é cada vez mais difícil, mas as crianças que têm a oportunidade de brincar num espaço com árvores, com natureza e coisas do tipo, elas vão aprender sobre a natureza brincando na natureza e com a natureza, né? Subindo nas árvores, experimentando frutas e coisas do tipo. Tudo bem que isso foi muito comum há algumas décadas atrás, hoje, infelizmente, é cada vez menos comum, mas a gente também sabe que várias escolas de educação infantil procuram ter espaços como esses para que as crianças possam viver essa experiência, né? Porque é nessa interação brincante com o mundo que a criança se constitui ela mesma, enquanto pessoa, enquanto sujeito, e ela se constitui enquanto alguém que se relaciona com o mundo. Silvia, a gente está falando aí que as escolas, né, hoje proporcionam todo esse espaço também de brincadeiras. A gente sabe a importância do professor nesse momento, mas é um trabalho de todos, né?
pai, mãe, o cuidador também deve fazer parte desse momento do brincar? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É fundamental, né, que na interação das crianças com os adultos, que haja uma participação dos adultos, né? É muito importante a forma como os pais, os responsáveis, os adultos que convivem com a criança em casa, por exemplo, estimulem a brincadeira, estimulem a curiosidade, né? Porque é isso que vai fazer com que a criança desenvolva a sua criatividade, né? Se a gente tolher a brincadeira da criança, a gente vai estar dificultando justamente o desenvolvimento da criatividade. E no ambiente escolar, essa relação com os adultos não é uma relação só com os professores propriamente ditos, né? Mas com todos aqueles que estão envolvidos no ambiente escolar, sejam eles professores ou não, né? Os cuidadores, os técnicos, os servidores da escola, né? Todos eles estão envolvidos nessas atividades da criança. Agora, se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o livre brincar que você comentou, né? Porque pode parecer uma expressão estranha para a gente, né? Livre brincar. Por que livre brincar? Por que brincar livremente? Porque a gente tem um risco, a gente corre um risco forte quando a gente fala do brincar no aspecto educativo, a gente corre um risco sério de instrumentalizar o brincar da criança. Então, a gente transformar a brincadeira numa atividade pedagógica. Só que quando a gente transforma a brincadeira numa atividade pedagógica, não que isso não seja válido, isso pode ser interessante em algumas situações, mas quando a gente transforma a brincadeira numa atividade estritamente pedagógica, a gente está comprometendo a ludicidade da brincadeira. Porque o brincar, tem um aspecto do brincar que é importante que seja destacado, que a gente brinca por brincar. A gente não brinca para fazer alguma coisa, né? A gente brinca porque brincar é divertido. Essa é a questão para a criança, né? A criança brinca porque é bom brincar, porque ela se diverte brincando. Ela não brinca com o objetivo de aprender. Então, o que a gente salienta muito é que, através da atividade do brincar, a criança aprende, sim. Mas se a gente pedagogizar o brincar, se a gente transformar o brincar numa atividade pedagógica, nós estamos matando o brincar, né? Então, a ideia do livre brincar é justamente chamar a atenção para esse fato de que, na atividade pedagógica, no tempo que a criança passa na escola, é importante que ela tenha um tempo de brincadeira livre, né? Ela tenha um tempo em que ela vai brincar por brincar, né? Silvia, é isso que a gente precisa entender. Ela está brincando, mas o professor está ali, de olho, tentando entender tudo o que está acontecendo, até para depois vir a trabalhar, ou saber o que está acontecendo com essa criança. Ela não está sozinha. Tem Exatamente. ali o profissional prestando atenção, observando tudo o que está acontecendo nessa brincadeira que diz muita coisa. Exatamente, né? E aí é super importante o timing desse profissional, porque se ele interferir na brincadeira, se ele direcionar a brincadeira com alguma intenção didática, pedagógica, ele está pedagogizando a brincadeira, né? E aí ele está perdendo a possibilidade da brincadeira. Mas se ele acompanha, procurando não interferir no tipo de brincadeira que as crianças desenvolvem, mas ao acompanhar a brincadeira, ele consiga perceber as interações que as crianças estão produzindo, aquilo que as crianças estão organizando ali naquela brincadeira, naquela situação, ele pode depois utilizar essas referências no trabalho estritamente pedagógico dele, né? Então, acho que é essa a diferenciação que a gente precisaria tomar o cuidado de ter, né? Não pedagogizar o brincar, mas isso não significa que o professor não possa, ao acompanhar as crianças, ter a dimensão de como ele pode depois utilizar aquilo que ele próprio, professor, aprende observando as crianças brincar, para desenvolver um trabalho pedagógico com as crianças. E Silvia, a gente está aí, né, na Semana do Brincar, tem até uma lei municipal sobre isso. É importante falar, é importante divulgar para todo mundo entender, né, dessa importância.
Perfeitamente, né? Temos que ter claro isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem essa importância da dimensão do brincar, né? Nós vivemos num mundo que é um mundo totalmente... desculpe aqui, estou travando a língua. A gente vive num mundo que é um mundo instrumentalizado, né? Especialmente instrumentalizado pelo trabalho, né? E quando a gente pensa na educação, por exemplo, se a gente vai observar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela nos diz que a educação está orientada para formar para a cidadania e para o mundo do trabalho, né? Então, claro, a gente está olhando para as crianças na escola e a gente está pensando naquelas crianças que vão se tornar adultas e que vão ser cidadãs, vão participar da sociedade e vão ser trabalhadoras, vão desenvolver uma atividade produtiva, e o processo educativo deve estar orientado para isso. Isso é o que diz a nossa lei, né? Mas a gente tem que entender também que na infância, especialmente na pequena infância, essas atividades não instrumentalizadas são super importantes para o desenvolvimento da criança, né? Porque se a gente começar a instrumentalizar a vida da criança desde muito pequena, nós vamos justamente impedir que ela desenvolva essa atividade profundamente humana, que é a atividade da brincadeira, e todo tipo de aprendizado que ela pode ter com essa atividade, se a gente já quiser direcionar essa atividade do brincar para alguns fins específicos, né? Silvio, eu vou até aproveitar a sua participação, né? Hoje em dia tem muitos pais que colocam, né? O filho fica o dia todo na escola, depois vai para o inglês, para a natação, para o judô. Qual que é a sua mensagem? O que você deixa para pais e professores também sobre a importância do brincar, para a gente começar a entender, né, sobre isso? Olha, eu acho que é importante que a gente tenha a dimensão de que a criança precisa ter um tempo para ela. Assim como nós adultos precisamos de tempo para nós, nem sempre a gente tem, é verdade. Na maioria das vezes a gente não tem, ou tem muito pouco, né? Mas a gente precisa entender que as crianças precisam de um tempo para ela. É importante que elas estudem, que elas aprendam, que elas aprimorem as suas habilidades, sim, sem dúvida alguma. Mas é importante que elas tenham um tempo livre no qual elas possam fazer aquilo que elas queiram fazer, no qual elas possam brincar simplesmente por brincar, né? Porque essa brincadeira livre da criança vai significar todo um desenvolvimento extremamente importante para a vida dela, né? Uma brincadeira que ela faz de forma absolutamente desinteressada, mas que pode produzir uma série de efeitos importantes na sua vida. E agora a gente fala de esporte nas escolas. Numa estratégia para combater a agressividade entre alunos nas aulas de educação física, a Secretaria Municipal de Educação quer implantar uma nova modalidade esportiva, que é o chokeball. É um esporte coletivo e os jogadores não podem tocar no adversário durante a partida. Os professores passaram por uma formação para levar essa modalidade para as escolas. Por meio de uma iniciativa da Coordenadoria Setorial de Formação da Secretaria de Educação, professores de Educação Física da Rede Municipal de Campinas participam de um treinamento que visa incluir a prática de uma nova modalidade nas escolas de ensino fundamental. Na década de 60, preocupado com as abordagens agressivas de muitos esportes e com a frequência alta de lesões e traumas, o médico Hermann Brandt pensou num esporte sem contato físico, mas que ao mesmo tempo pudesse desenvolver um equilíbrio corporal, mental e social. Assim nascia o chokeball. É um esporte coletivo, onde jogam duas equipes ao mesmo tempo, com 7 jogadores cada lado, com os 2 quadros de remissão, ficam nos extremos da quadra. O objetivo é arremessar a bola nesse quadro e fazer com que ela caia no chão no campo de jogo. Então a gente chama de quadro de remissão, que na hora que a bola bate, ela bate e faz um rebote. E nesse rebote, a outra equipe que não estava de posse da bola tem que tentar recuperar essa bola para continuar o jogo. A gente entendeu que um esporte coletivo que pudesse trabalhar a sociabilidade das crianças, o trabalho em equipe, e que ao mesmo tempo não tivesse contato físico, seria o ideal. E aí então a gente pensou em trazer o chokeball para a rede e convidamos o professor Silas para uma formação. Então a gente agora está capacitando os professores em 4 encontros e a gente quer dar mais essa oportunidade, essa alternativa para os professores trabalharem mais esse esporte coletivo dentro das aulas. Os materiais necessários para a atividade
nas 41 escolas do ensino fundamental estão sendo adquiridos. Cerca de 50 professores estão sendo capacitados para a incorporação deste esporte, que busca trabalhar questões como respeito à individualidade e a redução da agressividade entre os alunos durante a prática esportiva. De fácil adaptação, o chokeball também é um esporte democrático e inclusivo. É um esporte muito inclusivo em relação a gênero, em relação às pessoas com deficiência, né? É um esporte que as pessoas com deficiência podem participar. É um esporte que tanto o atleta ou o estudante mais habilidoso pode jogar com o menos habilidoso. Inclusive é importante que exista essa diferença de habilidade, né? Isso faz com que exista uma aprendizagem, né, para ambas as partes, né? A gente vem de uma cultura do embate, do choque, da falta, né? Então a gente traz um esporte onde você desconstrói essa ideia, que você consegue trabalhar o coletivo sem que os dois times tenham que se ir para o embate. São princípios muito fortes nesse esporte. Todos os esportes têm, mas talvez para um momento da adolescência, a gente ter esse esporte como uma alternativa é muito enriquecedor para as aulas. E agora a gente fala de saúde. A Secretaria Municipal abriu a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade. As vacinas estão disponíveis em todos os centros de saúde até o dia 31 de maio. Para receber a dose, é preciso apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação, se tiver. Neste ano, o imunizante protege contra as gripes H1N1 e H3N2 e B Victoria. Até o momento, já foram aplicadas 141.167 doses da vacina contra a gripe aqui em Campinas. Os públicos que mais preocupam são os das crianças entre 6 meses e 5 anos e o grupo das gestantes. A meta é vacinar 90% do público-alvo. O imunizante pode ser aplicado junto com outras vacinas do calendário estadual de vacinação. Rápido intervalo aqui no Educa Acontece, mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a profissão de padeiro. Você sabia que lá no Ceprocamp, este é o 3º curso profissionalizante mais procurado? Os detalhes a gente te conta já. Educa Acontece. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Sabe aquele pãozinho que a gente come acompanhado de um saboroso cafezinho passado na hora? Essa combinação é sempre uma boa pedida, não é? E a produção desses pãezinhos tem movimentado a economia com a abertura de muitas vagas de trabalho. Aqui no quadro Profissões, a gente conta mais sobre o padeiro. Em Campinas, este é o 3º curso de qualificação mais procurado lá no Ceprocamp. Vamos ver na reportagem da Viviane Marim. Está procurando um curso de qualificação ou deseja empreender, mas ainda não sabe em qual área? A dica de hoje é a de padeiro confeiteiro, uma das formações mais procuradas. Um dos mais procurados por quê? Porque é muito fácil o aluno iniciar essa profissão, né? Precisa de baixo investimento, baixas barreiras como um todo, né? Se você fosse fazer um outro curso técnico, por exemplo, você teria que primeiro fazer um estágio para depois começar a trabalhar na área, né? Padeiro confeiteiro não, com a estrutura doméstica, o aluno já poderia começar a produzir os pães até durante o curso mesmo. Aprender uma receita de pães, ele pode já no outro dia produzir esse pão, se ele quiser, e começar a fazer o processo de vendas. Eu estou começando do zero, eu já tenho alguns cursos de qualificação na área de confeitaria, então eu vim buscar o curso para entender um pouquinho mais das técnicas, conhecer mais outros produtos. A gente começou em fevereiro, tenho gostado bastante, as aulas são super bacanas, as técnicas, todo o processo é bem interessante. Já tinha trabalhado na área de panificação, aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? E aí minha irmã tem uma confeitaria, né? Aí foi que foi despertando um interesse, assim, por massas e tal, sabe? E aí comecei no curso, já faz 4 meses, né, que eu estou nesse curso.
E tô gostando. Aprendi bastante a fazer massa de pão salgado, pão doce, né? Pão sírio, esses tipo, uns pães diferenciados, né? A gente inicia com uma parte básica, que é de boas práticas, um pouco de legislação, inicia com um pouco de cálculo básico, operações matemáticas. Aí a gente inicia com a lógica de produção de pães e depois com uma lógica de produção de bolos e confeitos, né? De pães ele aprende o básico, desde sovar a massa de pão na mão, bem como usar uma estrutura de padaria, que são os equipamentos, maquinários e tal. Então, tem uma gama completa aí de competências e habilidades que ele consegue desenvolver no curso. A formação tem duração de 6 meses. Possui aulas teóricas e práticas que capacitam o aluno para desenvolver o conhecimento gradualmente, desde a escala doméstica até industrial. Também aborda conceitos de matemática, descarte de resíduos sólidos e estimula o empreendedorismo. Aqui no curso, assim, para enfatizar, a gente tem uma abordagem muito forte para o aluno empreender. Não é um curso ensinar apenas receita, a gente dá o conteúdo do curso já com viés para eles empreenderem. Então, toda a aula, eles fazem uma ficha técnica, fazem um custo e a gente conversa sobre como que ele poderia empreender esse produto, né? Então, acaba ficando uma aula muito dinâmica, diferente de muitos cursos no mercado. Mas é padeiro ou confeiteiro? O curso abrange as duas práticas. A gente começa com padaria porque ele tem um conteúdo básico que ajuda a estruturar o conteúdo de confeitaria, né? Então, sempre padaria, depois confeitaria, até porque boa parte da confeitaria deriva das coisas de panificação, né? Então, essa sequência é lógica e pedagógica mesmo. O curso de padeiro confeiteiro oferecido pelo Seprocamp é o terceiro mais procurado, ficando atrás apenas de cuidador e técnico de enfermagem. Com o crescimento da linha de produtos de fermentação natural, o mercado de trabalho anda bastante aquecido. É praticamente certo que tem emprego, porque está tão escasso que, né, o sindicato aqui, por exemplo, de Campinas, que atende a nossa região toda, todos os dias eles precisam de alguém da área, padaria, confeitaria ou padeiro confeiteiro juntos, né? Então, a demanda é muito grande por emprego, né? As matrículas para as próximas turmas estarão disponíveis a partir de julho. Os interessados devem ter 18 anos e cursado pelo menos o 8º ano do ensino fundamental. Para dúvidas e informações, acesse o site www.fumec.sp.gov.br/Seprocamp. Atenção, estudante do ensino médio. O recado agora é para você. O Ministério da Educação já divulgou o edital com todas as informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, o Enem. As inscrições começam já no mês que vem, dia 5 de junho, e a gente vai explicar tudo para você. Como fazer a inscrição, valor, quem pode ou não participar da maior prova do país. Tudo isso, quem vai responder para a gente é a Viviane Marim, que está em um cursinho aqui da cidade. Oi, Vivi, conta pra gente, muita expectativa por aí? A expectativa para a prova mais importante e aguardada pelos estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior é bastante grande, viu, Lília? E como as inscrições já estão próximas, nós viemos até este cursinho para tirar algumas dúvidas e obter mais informações sobre a prova do Enem. Então, a gente começa perguntando quanto que custa a inscrição e se continua a mesma coisa do ano passado? Bem, as inscrições desse ano elas tiveram um adiamento, né? Elas inicialmente estavam programadas para acontecer no mês de maio, mas houve uma mudança por parte do próprio INEP e elas estão abertas a partir do dia 5 de junho. As inscrições serão do dia 5 ao dia 16 de junho, ao valor de R$ 85, né? O que está em aberto nesse momento agora são os pedidos de isenção para aqueles alunos que atendem aos critérios de isenção da taxa de inscrição, e para os demais candidatos é esse valor, né? O processo de inscrição ele é bastante informatizado e bastante autointuitivo, então não há mudança no processo de inscrição. Pela própria plataforma do INEP, o aluno consegue fazer a inscrição com muita tranquilidade. Qual que é a importância da prova do Enem e os benefícios para o estudante?
Bem, a gente tem inúmeros benefícios, né? O Enem se configurou o maior vestibular do país. É a porta de entrada para as universidades e institutos federais, é utilizado por instituições particulares como parte do seu processo seletivo e é através do Enem, só através dele, que o aluno consegue pleitear junto ao governo federal as bolsas, né? Seja o ProUni ou o próprio FIES. O financiamento estudantil, o aluno precisa obrigatoriamente ter feito o Enem. Essa avaliação também é aceita em algum outro país? Sim, a gente tem atualmente o Enem sendo aceito em universidades de Portugal. Então, Coimbra, por exemplo, é uma universidade que aceita o Enem como parte do seu processo seletivo. E você sabe dar alguma informação sobre a isenção? Quem estaria aí enquadrado? Sim, os alunos que podem solicitar isenção são alunos que cursaram o ensino médio, todo ele em escola pública, né? Ou alunos que estudaram em escola privada, porém com bolsa 100%, né? Ou ainda critério de renda. Então, a família precisa atender alguns critérios de renda per capita, para conseguir essa isenção. E qual que é o mínimo de escolaridade exigida para fazer essa inscrição? Ele tem que ter o ensino médio. Ele tem que ter o ensino médio completo ou estar cursando a última série do ensino médio em 2023. E sobre a prova, tem ela impressa e existe uma opção online também. Existe uma diferença? Olha, a prova é a mesma, né? Essa versão online, ela surgiu recentemente, né? O ano passado foi, se eu não me engano, foi o primeiro ano em que a gente teve essa versão online, mas a prova é exatamente a mesma. E uma curiosidade que alguns candidatos têm, apesar da prova, quem opta pela versão online da prova, a redação, ela ainda é manuscrita. Não? Então, a versão online para as outras disciplinas, ela acontece, mas para a prova de redação segue o mesmo padrão de quem vai fazer a prova presencial. E sobre o tempo de duração e a divulgação dos resultados? Bem, são 5h30 no primeiro dia de prova e são 5 horas no segundo dia de prova, né? E os resultados, o gabarito é divulgado no dia 24 de novembro, é a previsão dada pelo INEP, e o resultado sai em janeiro apenas. E aí, a partir daí, eles podem aplicar aí nas estruturas oferecidas, né, educacionais, para fazer financiamento. Geralmente, logo na sequência em que é feito o resultado, a divulgação do resultado do Enem, se abre o SISU, né, que aí é o processo seletivo, né, do próprio governo, que permite a entrada nas universidades e institutos federais. Então, logo na sequência, a divulgação do resultado do Enem, abre-se as inscrições do SISU. Tá ótimo, então a gente agradece a sua participação e deixamos então essa dica super importante, retomando, a inscrição começa no dia 5 de junho e vai até o dia 16, e informações e todo o cadastro para fazer essa inscrição está no site www.inep-enem.com.br. Voltamos com você no estúdio, Lilian. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. E falando em vestibular, o prazo para o pedido de isenção ou redução na taxa de inscrição dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp já começou a contar. Para a Universidade Estadual de Campinas, os pedidos de isenção vão até o dia 5 de junho, exclusivamente pelo site da Convest. Já no calendário da Universidade de São Paulo, os pedidos de isenção seguem até o dia 14 de julho pelo site da FUVEST. É preciso verificar se você se enquadra nos requisitos exigidos e, se sim, basta preencher o formulário disponibilizado por cada uma das universidades. E a gente segue com mais prestação de serviço para a população. O CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, oferece nesta semana mais de 270 oportunidades de trabalho. Veja quais são no balcão de emprego. São 30 vagas para auxiliar de expedição. O salário é de R$ 1.089 e o candidato deve comprovar o ensino médio. O posto de trabalho fica no Campo dos Amarais. Há também 13 vagas temporárias para garçom. O salário oferecido é de R$ 2.313. O candidato, se aprovado e em entrevista, será responsável por servir alimentos, bebidas e recolher os pratos. É exigido o ensino médio. Para operador de telemarketing, são 100 vagas. O salário é de R$ 1.324. A exigência é para ter o ensino médio completo. O posto de trabalho fica no Jardim São Bernardo. Há também vagas para técnico de saneamento, vendedor de serviços, repositor de mercadorias e lavador de sofá. Mais informações no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Logo após o intervalo, uma matéria especial sobre o combate ao bullying nas escolas municipais de Campinas. A gente volta já.
Educa Acontece. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Combater o bullying nas escolas é um dos focos da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Alunos, professores, diretoria e pais estão envolvidos neste processo, que envolve diversas ações nas escolas. A nossa equipe acompanhou uma palestra sobre o tema na EMF Benevenuto Figueiredo Torres. Vamos ver como foi. Quando se fala em bullying, difícil é não encontrar alguém que já foi vítima ou que já presenciou. Se eu falasse que eu não teria visto, eu estaria mentindo. Então, eu já vi brincadeiras, como... Até aconteceu comigo, como já me chamaram de 4 olhos ou coisas do tipo. Também como gordofobia, homofobia e coisas do tipo. Dentro de sala de aula, já sofri muitas vezes quando eu era um pouco mais novo. Pra mim já é normal, eu consigo lidar de boa, mas com os outros alunos eu tento ajudar ao máximo. Eu senti pela cara dela, pelo humor dela, o jeito que ela ficou assim, meio angustiada, assim, sabe? Então eu não me senti bem só pelo fato dela ter recebido aquele afeto. Sentimentos que machucam e que são trabalhados dentro da escola. Eles realmente não estão sabendo lidar com as questões sociais, com o aumento do consumo, das redes sociais, sem orientação, sem fake news, com fake news, e o papel da escola realmente é orientá-los. Então, qualquer situação que eles apresentem de violência, bullying, a gente conversa com eles. Nós temos atividades de música, que a gente fecha oficinas, de dança, artes circenses, outros momentos, além das assembleias que acontecem no dia a dia, palestras também de conscientização, e eles, assim, têm refletido. Reflexão que contou com a ajuda da advogada e palestrante Thaís Cremasco. Eu tive que lidar com o bullying dentro da minha casa, quando o meu filho foi vítima de uma situação de violência na escola. E daí eu já tinha uma defesa nas pautas sociais como advogada e acabei trazendo esse recorte para a violência dentro das escolas, depois dessa experiência pessoal que eu tive na minha casa. Essa experiência tem ajudado os alunos aí nas suas palestras, eles estão entendendo que a sua família também foi vítima, e essa troca de experiência por quem já passou e para quem está passando também é importante nessa conversa que você tem com as crianças. Com certeza, através do exemplo, e a palestra tenta trazer para a sociedade como um todo que não existe impunidade quando há violência. Tem uma cultura brasileira que fala, não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. E a gente acaba deixando de levar as denúncias à frente com medo de que ninguém seja punido. Então, o meu exemplo pessoal e o que eu tento trazer para essas escolas é demonstrar para as crianças que tem consequências, que a violência tem consequência, que o bullying tem consequência e quem cometeu esse tipo de violência será punido dentro do que a legislação permite que seja punido por serem menores. A palestra, que durou quase 1 hora, trouxe a explicação do que é bullying e cyberbullying. Cerca de 250 alunos da EMF Benevenuto Figueiredo Torres participaram da ação, que também promoveu troca de experiências. E para ajudar no combate, o envolvimento de todos é fundamental. A proposta nossa é sempre estender à comunidade, aos pais, a essa questão, para que haja esse fortalecimento de parceria escola e a comunidade. Eu acho muito importante as famílias participar e também a conscientização, Trabalhar com a conscientização deles. Seus filhos te contam, mamãe, hoje aconteceu uma situação chata, acho que é bullying. Sim, eles contam que às vezes começam com uma brincadeira e depois pega o apelido
E daí já começa o bullying, né? A gente percebe que as vítimas não se enxergam como vítimas, muitas vezes não sentem a dor, mas não percebem aquilo como uma violência, como um bullying. E os agressores muitas vezes acham que estão apenas brincando e que aquilo não vai ter consequência. Então, a falta de informação é essencial para que essa violência continue perpetuando. Por isso que a gente tenta trazer luz para o tema e informações para que isso pare de acontecer. E a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campinas está em busca de mais de 8.000 famílias que precisam atualizar o endereço residencial. Essa é uma exigência para que possam continuar a receber recursos financeiros pelo programa Renda Campinas. Quem traz mais informações para a gente é o nosso repórter Wesley Tadeu, que está lá na prefeitura. Wesley, conta pra gente, essas famílias precisam comprovar que moram na cidade há quanto tempo? Olá, Lilian, é isso mesmo. A Secretaria de Assistência Social aqui de Campinas está fazendo uma busca ativa para atualizar o cadastro de pessoas que estão no cadastro único e têm direito ao Renda Campinas, né? E o que acontece? Essas pessoas precisam comprovar o cadastro que residem aqui na cidade por 2 anos. Quem tem mais informações sobre isso é a secretária de Assistência Social, Vandercléia Moro, que vai nos explicar melhor sobre isso. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu já faço uma pergunta. Quem tem direito, quem deve aí atualizar esse cadastro? Boa tarde, Wesley, é um prazer poder falar um pouco deste programa tão importante que é o Renda Campinas. É um programa voltado para famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que residem em Campinas há pelo menos 2 anos. Não é necessário nenhum cadastramento. As famílias, basta que ela esteja cadastrada no cadastro único, que isso já é feito atualmente. Por que nós estamos fazendo essa busca ativa? O programa busca atender até 25.000 famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Porém, nós temos 8.000 famílias, um pouco mais, 8.133 famílias que estão na condição de vulnerabilidade, mas precisam comprovar que residem no município há mais de 2 anos. Então, nós estamos fazendo essa busca ativa. De que forma? Estamos entrando em contato via telefone, SMS. Nós temos uma van do Cadastro Único que tem vários dias da semana, elas estão por todo o território da cidade, buscando que essa pessoa que tenha direito, ela de fato tenha como levar esse comprovante. E aí fica aquela dúvida, como que eu vou saber se eu tenho direito, se está faltando algum documento? Ela pode entrar no site da prefeitura, tem um banner, assim que abre a página, está escrito Renda Campinas. Clicou nesse site, lá você vai colocar o seu CPF e a data de nascimento. Vai dizer se você está incluso e se sua documentação está ok. Se faltar alguma documentação, ele já vai dizer quais documentos faltam e te dá os caminhos, que é o telefone WhatsApp, pode enviar o documento pelo WhatsApp, pode enviar o documento por e-mail, ou pode ainda saber onde é que está o cadastro único mais perto de casa para que ela possa levar documento. Então, essas famílias não precisam se localizar até um dos 13 CRAS, né? Isso, nós temos 13 CRAS espalhados. Caso alguém diga, eu tenho uma dificuldade no acesso à internet, não vou conseguir fazer essa consulta, ela pode procurar o CRAS ou o cadastro único. Nós temos 13 CRAS espalhados pelo município. Em cada região tem um CRAS especializado que vai poder fazer a orientação. Secretária, explica pra gente, todas as famílias estão incluídas em algumas faixas aí, né? E elas recebem especificamente alguns valores. Quais são? O Renda Campinas ele é dividido em 3 faixas de rendimentos. Então, famílias que têm mulher chefe de família, crianças de 0 a 6 anos, pessoa com deficiência ou pessoa idosa com menos de 65 anos que não receba o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ela vai ter o direito a receber um valor de até R$ 201. Famílias que não importa quem seja o chefe de família, mas que tenha criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência, ela vai receber um valor de R$ 156. E por último, o último grupo, em que é identificado pelo menos uma situação de vulnerabilidade, recebe o valor de R$ 134. Tá certo, secretário. Eu agradeço a participação aqui no nosso programa. E as famílias que queiram mais informações, é só ligar para o telefone 156. Lá vai ter os atendentes que vão passar todas as informações possíveis. Voltamos no estúdio. Lilian, é com você. Muito obrigada pelas informações. Professores e equipes gestoras das escolas municipais de Campinas participaram de uma formação organizada pela INDEC sobre o Maio Amarelo, que trabalha a conscientização e estratégias para a redução dos acidentes de trânsito. O trabalho com os educadores teve o apoio do Observatório Nacional de Segurança Viária. Professores e gestores da Rede Municipal de Ensino participaram de uma ação conjunta
entre a INDEC e a Secretaria de Educação de Campinas, uma parceria que marca mais uma das atividades do movimento Maio Amarelo. Essa parceria é muito importante porque alia a educação à solução de um problema de cidadania que eu considero grave, que é, de certa forma, a violência no trânsito. Esse é um evento extremamente importante, se não o mais importante do Maio Amarelo, que é para falar com os professores da rede municipal, né, com a secretaria, uma parceria com a Secretaria de Educação, para levar o assunto do Maio Amarelo para as escolas, né, as campanhas educativas, falar um pouquinho da questão do trânsito, da sinalização, do respeito às normas. É fundamental envolver a questão da mobilidade urbana com as escolas, com as crianças, até com a primeira infância, porque quando a gente fala em segurança no trânsito, a gente está pensando, e olhando para as crianças, a gente está pensando numa cidade acolhedora para as crianças. Quando a gente leva a educação do trânsito para dentro das escolas, discute com as crianças, elas são os melhores agentes fiscalizadores dos pais. Autoridades das duas instituições abordaram com os participantes questões relativas ao Maio Amarelo e a importância do tema nas escolas. O CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, participou do evento apresentando projetos da organização e discutindo sobre mobilidade urbana. Aproximando as instituições, a gente acaba atendendo grande parte da população. A gente está começando essa ação esse ano, mas ela vai se estender ao longo desse ano, do próximo semestre, inclusive com formação dos professores, atividades nas escolas, fantoche, mini-cidade. As atividades elas começam com os pequenos, nas escolas de educação infantil, porque a gente acredita que é justamente com o brincar, né, que as crianças vão aprendendo e vão sendo cidadãos melhores. Diz que a aprendizagem sempre acontece a partir do contexto social que elas vivem. E nada melhor do que o trânsito, né? O deslocamento delas, esse trabalho de como que é a forma de deslocamento das crianças da casa até a escola, o que pode acontecer no trajeto. Então, nesse contexto, a gente já consegue inserir muitas atividades que realmente fazem parte do cotidiano delas. A pandemia trouxe diversas experiências para os professores da rede municipal de ensino. Em muitos momentos, eles precisaram se reinventar, principalmente em relação ao modo de dar aulas e as técnicas utilizadas, já que por um bom tempo as escolas ficaram fechadas. Vocês lembram que as aulas eram apenas online? Então, desse período pandêmico nas escolas, o NAED Sudoeste decidiu reunir todas as experiências positivas em uma revista com 3 volumes. A publicação Currículo em Ação conta com mais de 72 artigos e a gente acompanhou o lançamento dessa revista. Vamos assistir. Uma revista para servir como registro físico das experiências positivas dos professores durante o período da pandemia. Com as escolas fechadas, eles precisaram reinventar um modo de dar aula, e foram muitas vivências. Agora, todas estão catalogadas na revista Currículo em Ação, lançada pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, o NAED Sudoeste. Nós pensamos numa publicação que pudesse dar visibilidade para o trabalho realizado durante a pandemia. No final de 2021, a gente percebeu que tinha uma riqueza muito grande de produções que as escolas fizeram naquele contexto, tanto na educação infantil quanto no fundamental. E em outubro de 2021 nós lançamos essa proposta, que é de mostrar, de divulgar mesmo os trabalhos que foram realizados de mitigação, interação didático-pedagógica no contexto da pandemia para reflexão, para a gente conseguir avançar do que a gente já tinha feito naquele período. Para o secretário de Educação, José Tadeu Jorge, as experiências vividas pelos educadores precisam ser compartilhadas com toda a comunidade. As experiências vividas, as novas ideias, elas não podem ser escondidas. Pelo contrário, elas têm que ser mostradas para todo mundo. E o papel de uma revista é exatamente esse: criar um espaço onde toda essa vivência possa ser relatada para que outras pessoas se apropriem dessas ideias, tornem essas ideias ainda melhores e façam avançar o conhecimento nos temas que vão ser tratados.
A revista conta com 72 artigos distribuídos em 3 volumes, todos de autoria de professores e de equipes gestoras. A escrita, ela registra um marco no nosso trabalho, que foi a tentativa de manter uma relação com as crianças, com as famílias, né? Nesse contexto que foi o contexto da pandemia. Então, uma revista, né, que insere, que possibilita que nós, professores, possamos deixar essa narrativa, essa memória do nosso trabalho, ela é muito positiva e ela contribui muito para a nossa formação e para a gente pensar o nosso trabalho lá no chão da escola. Segundo a supervisora de ensino, Débora Sanches, os artigos revelam detalhes de como ocorreu o ensino remoto durante o isolamento social e como o acesso à educação foi garantido. Foi muito interessante a gente observar como as escolas de fato estavam arregaçando as mangas e tentando encontrar formas de alcançar pedagogicamente as crianças e as famílias. As experiências estão muito interessantes. Algumas experiências, inclusive, inovaram muito, né, com relação ao que é a educação infantil, porque a gente teve, de fato, que reinventar a educação infantil por conta desse contexto de isolamento social. E por hoje é só. Mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia e pela sua audiência aqui nessa edição do Educa Acontece. Continue com a gente em toda a nossa programação aqui pelo canal 12.2 para Campinas e 49 cidades da nossa região. Também acompanhe o nosso conteúdo no streaming, no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. A gente encerra com imagens do Monumento à Mãe Preta, que fica na Praça Anita Garibaldi, no centro, em frente à paróquia São Benedito. Aqui em Campinas, esse monumento é uma réplica da escultura original paulistana, que fica localizada no Largo do Paissandu. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.